O que é energia hidrelétrica? Energia hidrelétrica é aquela que é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Para aproveitar tal força, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas capazes de extrair o máximo potencial desse recurso, renovável, livre de emissões e que se origina na própria área. Como funciona a energia hidrelétrica? As usinas hidrelétricas convertem em energia elétrica a diferença de energia potencial de uma determinada massa de água ao transferi-la entre dois pontos situados a uma altitude ou cotas diferentes. O Brasil gera energia a partir de uma ampla gama de fontes que incluem fontes térmicas, gás, petróleo e carvão, energia hidrelétrica, nuclear e renovável. A energia hidrelétrica responde pela maior parte da geração anual de energia do país e representa uma participação de 63,4% em 2020. No Brasil, há diversas usinas hidrelétricas, porém, as 5 que geram mais energia são a usina hidrelétrica do Paraná, a usina hidrelétrica do Pará e a usina hidrelétrica de São Luís, também no Pará. Vantagens da energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é uma fonte de energia limpa que tem uma longa tradição e que deve ser redescoberta e renovada. Pode ajudar na recuperação e na irrigação e tem a capacidade de ser desfrutada, seja para grandes instalações que para pequenas usinas. E também representa um excelente potencial para uso doméstico. Algumas de suas vantagens são: a fonte mais barata, as centrais movidas a água são ágeis e responsivas, a água traz consigo uma enorme energia, a produção pode ser adaptada à demanda, as emissões indiretas são muito baixas, fluxos hídricos secundários são adequados para usinas pequenas, a hidroelétrica como instrumento de recuperação e como sistema de irrigação, a central hidroelétrica ajuda ao meio ambiente e a energia hidroelétrica é cada vez mais usada para uso privado. Desvantagens da energia hidroelétrica. Algumas das suas desvantagens são a realocação da comunidade local, o desmatamento, a produção de metano pela vegetação submersa que entra em decomposição, as mudanças climáticas e no regime de chuvas, a alteração do curso do nível dos rios, prejudicando a vida aquática, o aumento do preço para o consumidor final em período de seca, a instabilidade no ecossistema, podendo destruir a fauna e a flora. Existem estudos para minimizar os impactos ambientais e alguns já foram postos em prática, como o uso das chamadas usinas de fio d'água ou das pequenas centrais hidrelétricas. Todavia, simplesmente para o seu funcionamento em épocas de seca. A outra possui baixa eficiência energética. Ainda assim é necessário o incentivo a pesquisas, pois este é o caminho que garante uma relação menos danosa entre nós e o meio ambiente. A energia hidrelétrica é produzida pela força da água. As estruturas das usinas hidrelétricas utilizam a água armazenada pelas barragens como recurso para a movimentação de turbinas. Assim, a energia mecânica proveniente da água é transformada em energia elétrica nas usinas. O funcionamento das hidrelétricas envolve um conjunto de elementos, desde a construção de barragens, passando pela casa de força até as linhas de transmissões. A principal vantagem da energia hidrelétrica é a utilizada da água, ou seja, um recurso natural renovável. Porém, essa fonte possui inúmeras desvantagens, no geral, ligadas ao elevado impacto ambiental provocado pela sua instalação. O Brasil é um dos grandes produtores de energia hidrelétrica do mundo. Essas usinas possuem um papel fundamental na matriz elétrica do país. A maior usina hidrelétrica do Brasil é a de Itaipu. A energia eólica é gerada com a movimentação de grandes turbinas, conhecida por aerogeradores, em formato de catavento ou de moinhos. As turbinas são instaladas em regiões onde há os ventos chamados
predominantes. Seu funcionamento é basicamente feito pela transformação da energia cinética em energia mecânica ou energia elétrica. Para entender melhor, é preciso saber que o vento é o resultado de correntes de convecção na atmosfera da Terra e que são impulsionadas pela energia térmica gerada pelo Sol. Ou seja, o vento é um tipo de energia solar e quando não há Sol, ele não existe. Como é gerada a energia eólica? A energia eólica é produzida pela força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética, proveniente do movimento em eletricidade. Isso é possível de ser feito por meio das turbinas eólicas, ou aerogeradores, que se assemelham aos moinhos de ventos e formam os parques eólicos, cuja paisagem já é nos bastante semelhante. A estrutura das turbinas é composta por uma torre, pelo roto e pelas pás. O vento faz com que as pás girem a uma velocidade que varia de 10 a 25 rotações por minuto, assinando assim o rotor, a peça na qual as pás estão conectadas. O movimento do rotor é complicado no interior da nacelle e a estrutura retangular que fica posicionada atrás das pás e na qual está conectada a torre da turbina. No interior da nacelle fica o gerador responsável pela conversão da energia cinética em energia elétrica. A energia eólica no Brasil. A exploração comercial da energia eólica no Brasil começou em 1992, quando foi instalado o primeiro aerogerador, em Fernando de Noronha, Pernambuco. A matriz atual conta com 298 usinas eólicas instaladas e coloca o país como líder do setor no mercado sul-americano. A produção diária, em média, é de 2,9 megawatts médios, o suficiente para abastecer 13 milhões de pessoas. A energia eólica representa 3,5% da matriz energética brasileira. A meta do Ministério das Minas é a energia chegar a 11% até 2023. Hoje, o Rio Grande do Sul lidera a produção de energia eólica no país, segundo o Ceará, Rio Grande do Sul e a Bahia. Vantagens da energia eólica. Uma das principais vantagens da energia eólica é o fato dela ser gerada de uma fonte renovável, que é o vento. Além disso, é uma energia considerada limpa por não emitir poluentes diretamente na atmosfera no seu processo de produção. Os custos de instalação e manutenção de um parque eólico têm caído progressivamente nos últimos anos, o que faz que essa energia eólica se torne mais competitiva nos mercados internacionais e, futuramente, mais vantajosa economicamente em frente a outras, como a energia hidrelétrica. Outro ponto que pode ser elencado como vantagem da energia eólica é o fato dela ser cada vez mais utilizada como fonte de alternativa a energias mais poluentes, a exemplo daquelas derivas de combustíveis fósseis, deixando a matriz energética mais limpa e sustentável. Em países como o Brasil, a energia eólica tem sido também acionada para a complementação do fornecimento da energia em casos de crises energéticas. Para além de ser uma alternativa para a geração de energia em grande escala, a energia eólica também pode ser gerada em escala residencial, através de mini-turbinas instaladas em propriedades particulares, o que amplia o acesso à eletricidade em áreas rurais ou isoladas. Desvantagens da energia eólica. Assim como outros tipos de energia, a geração de energia eólica apresenta suas desvantagens. Embora o impacto ambiental seja menor em comparação a outras fontes, as turbinas eólicas apresentam um perigo real para os animais, como os pássaros e morcegos, que muitas vezes se chocam com as turbinas ou são mortos por voarem em direção a hélices em movimentos. Não somente as aves locais são impactadas por essas estruturas, mas também as espécies migratórias que se deslocam periodicamente. As turbinas eólicas em constantes movimentos produzem um ruído elevado, o que pode ser caracterizado como poluição sonora, causando assim desconforto às populações que vivem nas proximidades dos parques. Outros aspectos negativos por parques eólicos é a poluição visual. Ademais, a geração de energia
depende diretamente de um fenômeno natural. Dessa forma, a instalação dos parques é especialmente seletiva e deve ocorrer onde há elevados índices de ventos, ou seja, não pode ser feita em qualquer local. A produção é, além disso, irregular, visto que os ventos não sopram constantemente nem com a mesma intensidade. Por último, temos que, embora os custos de instalação venham se reduzindo com a maior adesão à energia eólica, eles ainda se mantêm em um patamar elevado, o que a torna ainda uma opção rara. Curiosidade sobre a energia eólica. Foi na década de 70, diante da crise do petróleo, que a energia eólica aderiu a maior importância. Atualmente, 3% da energia gerada no mundo provém das fontes de energia eólicas. A energia eólica apresenta 10% da matriz energética dos países da União Europeia e 39% do abastecimento da Dinamarca. O Nordeste brasileiro é a região que apresenta o maior potencial de energia eólica no país. Desde 2010, a China é o maior produtor de energia eólica do mundo, seguida dos Estados Unidos e depois da Alemanha. A maior turbina eólica no mundo foi instalada no Havaí. Tem cerca de 20 andares e passa do tamanho de um campo de futebol.